todos. Com muita satisfação que iniciamos agora mais um estudo para o Promoção da Alma, canal do YouTube, do grupo Promover da Casa de Albino Teixeira, grupo fraterno espírita, Casa de Albino Teixeira, essa casa que nos acolhe e que tanto nos dá alegria e oportunidade de trabalho na seara do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O tema escolhido foi o tema imortalidade da alma, sendo um dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, relembrando, primeiro princípio, Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos em nossa vida e ação dos espíritos na natureza. Então, como sendo um dos 15 princípios, a imortalidade da alma, nesses breves minutos, vamos conversar e entender um pouco da visão e da doutrina espírita quanto a esse importante tema. Em O Livro dos Espíritos, nós temos algumas questões que falam justamente pelo tema, né? Nós falando um pouco aqui a partir da questão 83, Kardec, ele faz uma série de indagações aos espíritos de como existe esse entendimento do que são esses espíritos, desde a sua natureza, se eles são eternos, os motivos de sua reencarnação e por aí vai. Então, pegando um desses itens, na própria questão 83, Kardec assim pergunta: os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é, se sua individualidade tem um termo, se num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E assim respondem os espíritos: existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada e isso não é razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer, por enquanto. Ora, o que a gente consegue compreender nessa resposta dos espíritos para o Allan Kardec é essa própria natureza que o espírito possui. Na verdade, nós somos todos espíritos tendo uma experiência carnal, e não o contrário. Não somos carne tendo uma vivência espiritual. Então, com essa máxima da pré-existência da alma, e aí podemos ver toda a justiça divina contido na própria reencarnação, trazendo no seu bojo a imortalidade da alma, fazendo com que entendamos as diferenças que ocorrem entre os diversos seres aqui encarnados, as anomalias que todos nós passamos, o motivo de disparidade, seja de classe social, seja de inteligência, seja de condição moral, condições financeiras e por aí se vai. Então, é dado a todos nós pode-se falar, esse presente de podermos reencarnar. Porque todos nós fomos criados ignorantes, assim como foi dito. Mas a ignorância no sentido de aprendizado. Partimos todos no mesmo caminho.
Então, se nós chegarmos e, por exemplo, pensarmos nos anjos, que na verdade nós entendemos pela escala espiritual, são considerados espíritos puros, os quais não têm mais a necessidade de reencarnar, porque eles já passaram por toda a trajetória necessária para tal, a gente compreende que temos esse recurso, que é a reencarnação. Nos reconciliarmos com aqueles que nós, porventura, em outras existências, tivemos alguma divergência e evoluir sempre na prática do bem. Dando mais continuidade aqui no Livro dos Espíritos, onde Kardec, exemplo, na questão 87, ele pergunta: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos então respondem: os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós sem o perceberdes. Porque os espíritos são uma das forças da natureza. Percebam a resposta dos espíritos nessa questão 87. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Claro. Imaginem, vamos imaginar aqui no livro Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, onde tem diversas passagens onde o responsável espiritual aqui pelo Brasil, né, o nosso querido Ismael, e ele por algumas vezes teve reuniões com o próprio Cristo, falando sobre a questão do Brasil, o andamento dessa tarefa da transferência da árvore do Evangelho para a terra do Cruzeiro do Sul. Mas a condição que Ismael se encontra não pode ser colocada com a condição que nós estamos nesse momento. Eu, você aí assistindo esse vídeo, porque é um espírito que passou por toda uma trajetória, por vários percalços, por várias vicissitudes, até conseguir chegar, vivenciar o Evangelho de Jesus para estar na condição que está. E perceba que ainda possui certas falhas. Em determinado momento, Ismael se encontra tão preocupado com a situação do Brasil que ele recorre a Jesus, e Jesus, com toda a sua serenidade, sua paciência, sua convicção, ele acalma Ismael e repassa novas determinações de como proceder. Chegaremos ao nível, exemplo, ao nível de Jesus? A ideia da evolução é que nós sigamos. A ideia da evolução é que nós não paremos em nenhum momento. Percebam, Jesus já era Jesus desde a época da formação do globo terrestre. Vocês terem ideia como Jesus, sendo governador espiritual da Terra e de outros mundos também, foi o responsável pela formação do orbe terrestre, desde a poeira estelar, passando por todas as eras de evolução, até esse momento. E ele sempre falou, quando esteve o próprio reencarnado aqui na Terra, que estaria conosco até o fim de todos os tempos. Então imagina, se o orbe terrestre data de 4,5 bilhões de anos, Jesus já era Jesus no seu nível crístico de evolução há 4,5 bilhões de anos atrás. Sendo como um co-criador
do mundo maior, recebendo o hálito, o sopro do próprio Deus, assim como outros grandes, ele se encontra na evolução tal que ele fala, quando ele esteve reencarnado, ele fala: podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Vós sois deuses. Então é uma garantia, uma tranquilidade que nós temos que ter, que nós chegaremos a esse nível. Podemos acelerar, aceitar com resignação as provas, ou podemos demorar um pouco mais. Então, a questão do livre-arbítrio também, como sendo um dos princípios básicos da doutrina, todos eles se intercalam e nos coloca justamente isso, que depende de todos nós. Indo um pouco mais para frente, indo aqui na questão 149 de O Livro dos Espíritos, nós temos aqui a alma depois da morte. Kardec pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? Resposta dos Espíritos: volta a ser espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Ou seja, nós somos espíritos vivendo um momento carnal, né? E não o contrário. Somos carne vivendo momentos espirituais. E aí nós temos também uma passagem muito interessante no livro A Gênese, no capítulo 1, nos itens 37 e 38. Mas antes eu gostaria de tocar no item 34, aonde é falado sobre a pluralidade das existências. Nesse livro, A Gênese, na verdade é a Gênese e as predições, né, do Espiritismo. No item 34 ele coloca a pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo colocou no Evangelho, mas sem o definir mais do que muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, no sentido de que lhe demonstra a realidade e a necessidade do progresso. A pluralidade das existências, a reencarnação, demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Por essa lei, o homem explica todas as aparentes anomalias que a vida humana apresenta, como nós já havíamos falado: diferenças sociais, mortes prematuras. Sem a reencarnação, tornariam inúteis para a alma a vida abreviada, a desigualdade das aptidões intelectuais e morais pela antiguidade dos espíritos, que tem mais ou menos aprendido e progredido, e que traz em si, renascendo, o que adquiriu de suas existências anteriores. E já no item 37 é colocado: tirai ao homem o espírito livre, independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele apenas uma máquina, organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que a lei civil, e próprio para ser explorado como um animal inteligente. Não esperando nada depois da morte, nada o detém para aumentar os gozos do presente. Se ele sofre, tem perspectiva apenas para o desespero e nada por refúgio. Com a certeza da imortalidade da alma, com a certeza do futuro e de encontrar aqueles a quem amou, o medo de rever aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O que é que Kardec está falando com isso, pessoal? Se tivermos incrustado a ideia da imortalidade da alma, há toda uma organização de consciência e a filosofia toda muda, porque nós, tendo essa certeza de todas essas leis da ação e reação, seja nessa encarnação, seja na próxima, todo o nível de relacionamento que nós teremos com o próximo, ele muda radicalmente. Pelo menos, os nossos instintos mais primitivos serão apaziguados.
E essa é uma filosofia que vem desde a época grega, desde Sócrates, Aristóteles. E foi passando 19 séculos, né, desde da parte de Sócrates, Aristóteles, até Carl Gustav Jung, onde ele traz muito fortemente essa filosofia reencarnatória, né? Então, é uma necessidade que o ser humano possui como lei de progresso. E a caridade divina, a misericórdia totalmente colocada na reencarnação que Jesus nos coloca. Indo agora um pouco para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. E no item 2 é colocada sobre a vida futura, que fala o seguinte, rapidamente: meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade, e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. E esse dogma pode ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Olha, pessoal, mais claro do que nunca que quando se pensa em justiça divina, misericórdia divina, nós temos que passar e atravessar pela reencarnação, pela pluralidade das existências. Além de nos dar um conforto maior de que, mesmo tendo uma certa noção de que erramos, e olha, que também pela misericórdia divina nós sabemos, os Espíritos já nos colocam, que quando reencarnamos, nós, nesse momento, durante o nosso tempo, momentaneamente não nos lembramos das nossas reencarnações passadas. Imaginem se nós tivéssemos essa capacidade de lembrar, né? Esse véu não tivesse colocado. Como nós trataríamos aqueles que sabemos que foram nossos inimigos em outras vidas, de uma forma mais amorosa? E como nós reagiríamos sabendo que nós fizemos atrocidades em outras existências com aquele irmão que reencarnou como seu irmão, por exemplo, que hoje nessa reencarnação é sua mãe? Então, assim, a misericórdia divina é tão absoluta que nos dá essa possibilidade de lançar que nos é lançado esse véu de esquecimento momentâneo, justamente para que tenhamos condições, coragem e uma condição mais afetiva de tentar reverter esses laços que foram atingidos em outras existências. E aí nós temos a parte bem interessante em um livro dos médiuns, no capítulo 1º da segunda parte do livro dos médiuns, no item 56, onde ele fala o seguinte: a forma do perispírito é a forma humana, e quando nos aparece é geralmente aquela sobre a qual conhecemos o espírito em vida, relembrando que nós somos espíritos em uma vivência carnal.
Então, pelo perispírito ser mais sutil, ele assume a forma, muitas das vezes, da última encarnação, muitas das vezes também para que seja reconhecido com algum problema, até mesmo de acidente, para que seja reconhecido mais facilmente. Os espíritos, como se vê, são, pois, seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população invisível. Em seu estado normal, dizemos que, porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Muitos falam, eu vi um vulto, eu vi um espírito, aqueles que possuem clarividência, né? Na verdade, eles estão vendo o quê? Tendo a faculdade de visualizar o perispírito daquele ser que já desencarnou, né? Que é bem interessante essa questão. De uma forma mais abreviada, a todos que nos estão assistindo nesse momento, um ponto crucial é que tenham a ideia e tenham a sapiência de que todos nós iremos reencarnar quantas vezes forem necessárias para que nós consigamos chegar naquela classe de espíritos chamados espíritos puros, os quais já atingiram o alto grau de amorosidade e que não necessitam mais reencarnarem. Na classe dos espíritos mais elevados, a reencarnação é quase que imediata, né? Então, se nós chegarmos e iremos chegar, isso depende da nossa capacidade de seguir através do nosso livre-arbítrio, de sermos rápidos ou demorarmos um pouco em nossas paixões mais primitivas, né? Então, assim, tenhamos Jesus conosco e esse amigo fenomenal que está conosco e envia seus mensageiros para auxiliar todos nós sempre quando nós oramos com muita fé. Só para nós finalizarmos, só vocês terem uma ideia sobre essa questão de reencarnação, eu lembrei da história do soldado romano Longinos. Para quem não lembra, Longinos foi o soldado romano responsável por cravar a sua lança em Jesus na cruz, né? E é uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês terem ideia dessa questão da reencarnação. Longinos, era um soldado romano, ele tinha problema de visão, problema ocular, e para que os outros não percebessem esse problema, ele era um soldado muito aguerrido, ele ia mesmo para a frente de batalha, ele era muito rápido, muito feroz na frente de batalha, para justamente que ele tinha medo de ser excluído do exército romano. Então, já próximo de se aposentar, ele foi designado para Jerusalém como chefe de guarda. E um dos seus últimos trabalhos foi acompanhar toda a via crucis aí de Cristo até a crucificação, né? E durante esse trajeto, ele ouvia do povo, principalmente os que compunham o Sinédrio, queriam que quebrasse, arrebentasse os joelhos de Cristo na cruz, porque no sábado era o Shabat, né, que era um dia santo para eles, e que todos teriam que se curvarem, né, e os crucificados teriam que ter os joelhos quebrados para que acelerasse sua morte e tivesse a posição de não poderia haver crucificação durante o Shabat. E ele, ouvindo aquela história, ele ficou totalmente aterrorizado, né? Como um homem humilde, que ele estava vendo a figura de Cristo, ainda teria que passar por essa tortura. O que é que ele fez? Pra vocês terem uma ideia, ele então, para evitar que fosse feita essa questão de quebrar os joelhos de Cristo, né? Porque a profecia dizia que nenhum osso do Messias seria quebrado. Pra vocês terem uma ideia, é uma profecia, né? Nenhum osso do Messias seria quebrado. Isso aí você pode verificar, inclusive,
e algumas passagens dos evangelistas. E ele fez o que? Ele trespassou a lança no peito de Jesus. Naquele momento, jorrou o sangue de Jesus no rosto dele. Conta a história que imediatamente ele ficou curado do problema ocular. E ele, naquele momento, ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. São passagens que a gente podemos encontrar em Mateus 27, 54, em Marcos 15, 39, e em Lucas 23, versículo 47. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. E naquele momento ele se converteu ao cristianismo, e quando ele foi exilado e tal, durante várias reencarnações, ele foi, Longinos foi declarado santo em 999 pelo Papa Silvestre II. E ele ficou conhecido como o São Longuinho, né? E durante várias reencarnações, para vocês terem ideia, voltando àquela história primeiro que nós falamos sobre Ismael, né? Quando ele teve uma das audiências com Cristo sobre a situação do Brasil, né? Do Brasil iniciando, o Brasil Império, Jesus então, ele ordenou que chamasse Longinos para reencarnar no Brasil, para dar prosperidade, levar a ajuda aos necessitados. E Longinos então reencarnou no Brasil como Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara. E foi um momento de muita prosperidade, né? Quando ele assumiu aos 15 anos a emancipação, ele assumiu um Brasil império naquela época, com cerca de 92% da sua população analfabeta. 58 anos depois, ele entregou um país com 56% de analfabetismo. E foi um momento de muita prosperidade nas artes, na educação, nas ciências, né? Inaugurou diversas escolas superiores, né? As universidades, e morreu no exílio, né? Jesus já havia preparado que ele iria passar por grandes dificuldades quanto a reconhecimento, mas ele cumpriu as ordens de Cristo. Foi falado, inclusive, que é uma das suas últimas palavras, que ele havia, no seu leito de morte, ele havia pedido a Deus paz e prosperidade ao Brasil. Então, meus caros, eu, em nome de toda a espiritualidade maior, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como o Livro dos Espíritos, questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o ser mais perfeito que já pisou aqui na Terra, que pode ser considerado modelo e guia para a humanidade. E como o próprio Divaldo Franco coloca, a resposta mais curta e a resposta maior, a mais grandiosa da filosofia universal. Os espíritos respondem: Jesus. Então, que tenhamos Jesus como nosso modelo e guia, e que consigamos seguir o seu evangelho o máximo possível, nas pequenas, sempre perguntando, em qualquer dificuldade, se fosse Jesus, o que ele faria? Isso nos ajudará a repensar nossas ações. Que a paz de nosso Senhor esteja com todos, e muito obrigado pela atenção. Que assim seja.